Desde já um abraço forte ao nosso irmão Alberto. Ainda há bocadinho falávamos nele e no seu sogro. Um abraço ao sogro dele também. E aqueles que nos ouvem, ao Cristóvão, aos nossos irmãos em Angola, ao Eloy, a todos que nos ouvem pela internet, um forte abraço. Vamos então passar à leitura da Palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então o capítulo 2. Vamos ler o capítulo todo da Carta aos Colossenses, que temos estado a estudar. Então vamos ler, e a Palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grão combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e nem circuncisão da vossa carne, vos vivificou, juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda com ordenanças, ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos sentar. Vamos então passar ao estudo, e eu queria passar a algum irmão que tenha algum pensamento que possa partilhar connosco. Antes de passarmos, se calhar, não sei se já está pronto o irmão Alberto. Então força, vamos ouvir o irmão Alberto e depois... Graças a Deus por mais este encontro para estudar a Palavra de Deus e por cada irmão que vem adorar ao Senhor através das Escrituras. Colossenses capítulo 2, ainda no verso 8, queremos destacar: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs e sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Quando as pessoas vão à igreja, quando as pessoas vão procurar a Deus, o que mais elas desejam? O que mais você espera de Deus? Que bênçãos você busca do Senhor Deus? Hoje o cristianismo e suas igrejas têm um discurso, um apelativo muito forte para a prosperidade, curas, tantos outros apelos emocionais para resolver problemas, crises existenciais. Mas o que acontece com a cristandade de hoje, que sobe aos seus púlpitos e proclamam
estas bênçãos materiais, facilidades com a palavra de Deus. Esta confusão que há no meio dos evangélicos, podemos colocar assim. A resposta está, porque todas elas não levam os ensinos de Paulo a sério. Ou outras tantas têm abandonado os escritos das cartas paulinas. Vejamos que o apóstolo Paulo ele foi chamado para proclamar a Cristo. O viver a vida do apóstolo Paulo era Cristo. A mensagem, a pregação, o ensino era Cristo. Tudo era Cristo para o apóstolo Paulo. O irmão Dário já destacou reuniões atrás, só no primeiro capítulo, até aonde nós estamos, quantas vezes Paulo destaca a pessoa de Cristo. Paulo ele estava sempre falando de Cristo, sempre falando da pessoa do Senhor Jesus. Quero destacar uma frase de Aidan Wilson Tozer, um canadense pregador, já falecido. E ele sentenciou certa vez desta forma: a falha no evangelismo atual, em sua abordagem humanista, que é francamente fascinada pelos seus grandes vultos, grandes homens, suas mensagens eloquentes, seus títulos, suas honrarias. Agora, isso aqui foi destacado por Cornélio Stan no seu comentário no primeiro capítulo de Romanos. Esse conceito de cristianismo é um erro fatal, temerário, pois sempre estão exaltando as pessoas. Quantas vezes você já percebeu e já notou algum pregador, quer na televisão, no rádio ou mesmo na internet, para dar peso, para dar autoridade à sua mensagem, ele apela para alguns teólogos. Francis Schaeffer disse tal, Santo Agostinho falou assim, Max Lucado e outros tantos são citados para dar respeitabilidade eclesiástica. E as pessoas ficam admiradas com tal discurso. Será que isso preenche o coração vazio das pessoas? Este humanismo fraco, ele está aliado também a um cristianismo fraco, que abandonou e deixou os ensinos de Paulo de lado. Por isso nós estamos vivendo esta confusão, estamos vivendo esta contradição, e cada um apelando, dizendo que a sua denominação é a mais forte, é a mais correta, e assim eles caminham. O evangelho que Paulo proclamava, ele sempre proclamava a boa nova de Deus. Ele sempre proclamava sobre o glorioso triunfo do Senhor Jesus na cruz do Calvário, derrotando Satanás, ali cravando a lei. Foi na cruz do Calvário que ele pagou o preço pelo pecado, prover aos pecadores a salvação. E aqui está a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo. Por isso que o apóstolo chama sua mensagem sempre, destaca o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o meu Evangelho. Precisamos dar muito mais atenção a estas palavras. Quero destacar 2 versículos, 2 passagens do apóstolo Paulo. A primeira em 2 Coríntios 4, no verso 4. Ele diz que as boas novas da glória de Cristo. E isso deixava o coração dele aquecido, festejando, regozijando-se. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 11. Ele diz as boas novas da glória do Deus abençoado. Ele estava firmemente com a sua atenção voltada a Cristo. Cada vez mais ele procurava se apaixonar e compreender e mergulhar fundo na pessoa do Senhor Jesus, através das Escrituras, e não através de filósofos, teólogos ou revelações de algum lunático que viu uma luz e assim criaram suas religiões, como temos falado. Entrar integralmente neste ensino, o apóstolo Paulo tenta realçar a beleza da pessoa do Senhor Jesus Cristo,
dessas boas novas que traz ao coração da gente a maior bênção que o homem pode buscar. Buscamos tantas coisas, mas aquilo que nós mais necessitamos é conhecer a pessoa do Senhor Jesus e a bendita salvação conquistada na cruz do Calvário. Que nesse Natal, o meu desejo e oração por cada família desta igreja é que cada um conheça a pessoa do Senhor Jesus, o Deus encarnado, e possa se maravilhar desta grande salvação outorgada, dada a cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Vou repetir. Tenho pena de aquilo que se passou e que não ficou gravado, e que inicialmente eu até nem quis que ficasse gravado, entre a leitura da Palavra de Deus e a intervenção do irmão Alberto, tenho pena que não tenha ficado gravado, porque eu já nem me lembrava, que eu já tinha ouvido o irmão Alberto, mas já nem me lembrava que isto tem muito a ver até com aquilo que eu contei há bocado, e que aquela experiência evangelística. Mas o Senhor quis assim, e ainda bem, e é para aqueles que nos acompanham pela internet perceberem que uma coisa é o estudo bíblico na internet e outra coisa é o estudo bíblico aqui, porque há muito mais aqui do que aquilo que se vê na internet. Mas dou graças a Deus por aquilo que nós ouvimos do nosso irmão Alberto. Estamos sintonizados. Como eu digo, foi pena não terem ouvido o que se passou há bocado, porque é uma sintonia absoluta no sentimento e na visão das Escrituras como elas são. Mas eu agora gostaria, e visto que o irmão Alberto ainda está no versículo 8, e antes de passarmos ao versículo 9, eu pensei em alguns aspectos que me parecem relevantes e que têm a ver com o apóstolo dizer: tende cuidado. Já falamos sobre isto nos estudos anteriores, mas eu quero reforçar esta ideia, deixando alguns pensamentos para refletirmos. Bem, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, vamos ler alguns versículos que têm a ver com isto. Sabem que a palavra de Deus é apaixonante. E a palavra de Deus, quando nós a estudamos, e queremos estudá-la mesmo a sério, há várias formas de o fazermos. A palavra de Deus deve ser estudada à vista de vários ângulos, de várias maneiras. Quando, por exemplo, pensamos, quando nós queremos saber algo mais sobre isto que nós lemos aqui no versículo 8, que é ele dizer, tendo cuidado, é impressionante as vezes que o apóstolo Paulo diz para termos cuidado. E se nós quisermos, de facto, em relação ao cuidado que devemos ter, não nos cingirmos apenas a isto que ele diz aos Colossenses, mas quisermos alargar a visão e vermos que cuidados devemos ter, isto aumenta a nossa responsabilidade. E é bom que aumente a nossa responsabilidade, porque também aumenta o nosso privilégio. No capítulo, como eu disse, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 5, sabem o que é que ele diz? Ele diz assim. Diz assim. Ele está a escrever àqueles que têm o dom e a responsabilidade de serem bispos na igreja, ou anciãos, ou pastores, ou presbíteros, são termos sinónimos, e acerca deles, ele diz no versículo 5 o seguinte: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Uma das responsabilidades e dos privilégios que há no cuidado é em relação à igreja. Em relação à igreja tem que haver muito cuidado. Sabem de uma coisa? A igreja, como é que eu hei de explicar? Eu aqui há tempos, já há muito tempo, e até produzi um folheto evangelístico que está como artigo no site da igreja, que era um indivíduo que estava a viajar num paquete e tinha transformado toda a sua grande fortuna num diamante de grande valor, naturalmente, porque toda a sua fortuna estava ali entesourada naquele diamante. Aquilo valia uma fortuna mesmo, aquele diamante, era um diamante mesmo. E então o indivíduo estava junto à mura do navio, a brincar com o diamante, a tirar o diamante ao ar. E eu falo, o que é que disse? Pá, tu estás a brincar com uma coisa muito séria, tu tens que ter cuidado,
E houve uma altura que ele estava lá a tirar o diamante e houve uma guinada do navio e o diamante foi para o oceano. Adeus diamante, adeus fortuna. O que eu quero chamar a vossa atenção é que nós vemos o povo de Deus ser comparado a um diamante. O Senhor Jesus Cristo é uma pérola, se quiserdes. Uma pérola de grande valor. Os seus sempre foram uma pérola de grande valor. E se a igreja for analisada e for vista como uma pérola de grande valor, como um diamante, tem que haver cuidado como se trata esta pérola. A igreja é uma pérola. Vocês, nós, somos essa pérola. Isto tem que ser tratado com cuidado. De várias maneiras. Mas tem que haver cuidado. E particularmente aqueles que têm a responsabilidade de lidar com a igreja, de tratar da igreja, de cuidar da igreja, têm que ter a noção de que tem ali uma pérola. E as pérolas são para ser tratadas com cuidado, sob pena de se perder o valor. E quantas igrejas há que já foram? Quantas igrejas que existiram que já não são? Quem é que falhou no cuidado? Alguém falhou. Acho que é no livro do Apocalipse, que é em relação a algumas igrejas, que as palavras do Senhor lá da glória diz acerca delas, a uma delas ele diz, tem cuidado, porque senão breve virei a ti e removerei o teu castiçal. O teu local de testemunho vai-se embora. Tem cuidado. E este é um aspecto muito importante. A segunda coisa que isto levar-nos ia pano para mangas para pensarmos no cuidado, tendo cuidado. E o cuidado vem logo à cabeça com os anciãos que têm esta responsabilidade imensa de deverem ter cuidado. Quando o apóstolo quando o apóstolo Pedro escreve aos presbíteros, Paulo aqui estava a escrever aos bispos, Pedro escreve aos presbíteros. Presbíteros ou bispos ou anciãos ou pastores é a mesma coisa. Não vamos agora estudar esses dons. Mas na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 2, sabem o que é que o apóstolo Pedro diz em relação a estes homens? Diz assim, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele. Cá está o pensamento outra vez. Se há uma coisa que parece despontar como um enorme desafio, uma enorme responsabilidade em relação àqueles que têm responsabilidade diante de Deus, em relação à igreja, é que eles têm que ter um grande cuidado. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas darem-me pronto. Um dos grandes desafios em relação à igreja não é como uma empresa. Eu sei que alguns querem tratar a igreja como se fosse uma empresa. E alguns têm tratado a igreja como se fosse uma empresa. A igreja não é uma empresa. A igreja é a igreja. A igreja é única. A igreja é incomparável. Não há paradigma para a igreja. E diz aqui a Bíblia que na igreja isto funciona voluntariamente. Na empresa não é voluntariamente. Aquilo é à força, ou vai ou racha. Voluntariamente. Nem por torpe ganância, mas darem pronto. Isto tem que dar lucro. Não der lucro. Eu dou graças a Deus por pertencer a uma igreja que se desse lucro era muito rica. Dou graças a Deus. E que Deus nos guarde. Mas temos que ser uma igreja assim. Uma igreja que anda não pelo lucro, mas que se desse lucro envergonharia as que estão mais cotadas na bolsa. Que Deus nos ajude. Mas muito mais podia ser dito acerca disto. Vamos avançar. E outra coisa que eu gostava de dizer está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28. E aqui aumenta o nível da responsabilidade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Não tenho tempo para desenvolver isto, mas vou tocar no assunto. O apóstolo diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu estou a ver mal. 1 Coríntios 11, 28, não pode ser. E eu de certeza que, segundo aos Coríntios, eu disse primeiro ou segunda? Segunda. Segundo aos Coríntios 11, 28. Diz ele assim, depois desta grande lista que ele tem aqui, das peripécias por que ele passou, das aventuras
das provas, das provações, dos desafios por que ele passou e foram tremendos, e do frio que ele passou, da fome, da nudez, muitas vezes, que ele diz aqui no versículo anterior, além das coisas exteriores, sabem de uma coisa? Deixai-me dizer, isto é difícil de explicar isto, mas não é difícil. Vocês, eu dou graças a Deus quando vejo pessoas cansadas na obra de Deus, mas não cansadas da obra de Deus. Eu dou graças a Deus por pessoas que podem estar cansadas de servir o Senhor, cujo corpo está cansado, que passa nudez, que passa frio, que passa fome, como aqui o apóstolo Paulo, mas cuja alma descansa. Eu não quero ter um corpo descansado, eu quero ter uma alma em descanso. Vinde a mim, disse o Senhor, e encontrareis descanso para as vossas almas. Não há coisa mais maravilhosa na história do homem na terra do que ter uma alma com o seu descanso, o descanso que Ele dá. Não se deixem iludir. Não é por vocês terem mais 2 ou 3 dias de fim de semana que vocês vão encontrar o descanso que querem. Por isso é que eu ouço tanta gente que vai de férias e volta e diz, eu venho mais cansado. Então agora é que eu estou a precisar de férias, dizem alguns. E vão de fim de semana, isto foi tão curto. E vão não sei o quê. Porque o problema do cansaço deles não é exterior, é interior. A falta de descanso interior. E eu dou graças a Deus por isso. E ele aqui neste versículo diz, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E aqui quero chamar a vossa atenção para isto. Cuidado de todas as igrejas. Eu sei que o apóstolo era apóstolo. Eu sei que ele tem uma missão única, singular. Eu sei disso. Mas eu quero vos dizer que o cuidado de todas as igrejas deve ser um cuidado que todos nós devemos ter. Ele é paradigma, ele é exemplo. E quero vos dizer isto, sabem porquê? Porque, infelizmente, existe a ideia errada de que cada igreja anda por si. Cada igreja anda por si. Então temos uma série de igrejas rebeldes, não é? No mundo e no universo que nós temos uma série de igrejas que são verdadeiramente rebeldes, não é? Independentes, alguns até se orgulham de se chamarem igrejas independentes. Isso não existe. Biblicamente não existem igrejas independentes. Biblicamente os crentes são todos dependentes. Dependentes da cabeça da igreja e dependentes uns dos outros. Porque vocês não veem o apóstolo Paulo escrever aos Coríntios e dizer que o olho pode prescindir da mão, ou que a perna pode prescindir do braço. Estamos todos dependentes, os membros são dependentes uns dos outros e todos dependentes da cabeça. Igrejas independentes não existem. Existem igrejas autónomas, as igrejas são autónomas, têm governo próprio, têm que dar contas à cabeça da igreja, mas as igrejas têm que ter a preocupação e o cuidado de andar também de uma forma, preocupando-se com as outras, como é que elas andam, e vice-versa, motivando-se, encorajando-se, alertando. Não pode haver aqui uma igreja que funcione isoladamente, sozinha, e os outros, olha, cada qual vai por si, e isso não existe. O apóstolo Paulo tinha o cuidado de todas as igrejas, e sabem que este cuidado pesa-me na minha alma, o cuidado dos outros, e alguns depois até ficam, dizem assim, mas filho, está-se a meter. Não está-se a meter. Eu estou a interpretar o que a Bíblia diz. O cuidado as outras igrejas, como elas andam, preocupa-me. Não é só o cuidado da igreja local, é o cuidado das outras, preocupa-me. Sabem porquê? Porque se eles andarem mal, são um foco infeccioso que pode infectar os crentes da própria igreja local. Se eles andarem bem, eles vão ser fonte de inspiração, motivo de inspiração e de encorajamento para as outras igrejas, para os outros crentes nos outros locais. Nós dependemos uns dos outros e afetamos-nos uns aos outros mais do que aquilo que a gente pode imaginar, para o bem e para o mal. E o apóstolo disse, meu primo, cuidado de todas as igrejas. É impressionante isto. Eu não tenho tempo a falar nisto, gostava de poder, isto só de si exigiria uma grande reunião,
só para meditarmos e considerarmos tudo o que está em volta disto, mas isto parece muito importante. Cuidar da igreja, o cuidar do rebanho, o cuidar de todas as igrejas. E eu agora queria chamar a vossa atenção para outros aspectos importantes, que é o seguinte. Na segunda, eu vou citar algumas das passagens. Em Romanos 12:8, o apóstolo diz que aquele que preside deve presidir com cuidado. Na igreja, se alguém está a dirigir, a presidir a uma determinada atividade, deve fazê-lo com cuidado. Nunca deve ser que eu quero, posso e mando, quem está a presidir sou eu, vocês aguentam aí. Não, esse espírito não pode existir. E o cuidado tem que ser um cuidado extremo. Cuidado para não magoar, cuidado para não ferir, cuidado para encorajar, cuidado para despertar. São muitos os cuidados. No capítulo 12, no mesmo capítulo, ele diz isto no versículo 8, e no versículo 11, 3 versículos à frente, sabem o que é que ele diz? Ele diz, não sejais vagarosos no cuidado. Se há coisa que nós não podemos ser vagarosos, é nisto. No cuidado, temos que ser céleres. Não podemos dar hipótese ao erro, não podemos dar hipótese à falsidade, não podemos dar hipótese ao pecado. Temos que ser céleres. Neste cuidado, temos que ser céleres. Não pode haver vagarosidade. Não podemos ser lentos. Quanto poderia ser falado acerca disto? Há uma outra passagem que ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 21, e ele diz assim, eu gosto disto, estamos a falar de cuidado, não é? Agora vamos falar do anticuidado. É impressionante, preocupa-me imenso quando eu vejo as pessoas a serem cuidadosas pelo que não devem e não terem cuidado pelo que devem. Temos os valores invertidos. Estamos a fazer as coisas trocadas, erradas. Afinal, temos cuidado porquê? Qual é o nosso cuidado? Ou quais são os nossos cuidados? Diz ele assim, foste chamado sendo servo? Foste chamado como servo? És servo? Não te dê cuidado. Há pessoas que desvalorizam o serviço, desvalorizam alguns dizem, servo não, eu não quero ser servo. O que é isso de ser servo? Sou ministro. Já repararam o que é que acontece na cristandade? Os indivíduos que são os servos, potencialmente, chamam-se ministros. Soa bem, não soa? Ser ministro do Evangelho é assim mais pomposo do que ser servo do Evangelho. As palavras são sinónimas. Mas estão a ver a carga do ministro, estão a ver a carga do servo, não estão? Que Deus nos ajude. Se nós soubéssemos que ser servo é mais exaltante para a glória do nome de Deus do que ser alguma coisa que não serve, todos queriam ser servos. Afinal, o que é que o Senhor quis ser? Ele não veio para ser servido, mas para servir. O servo dos servos. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 25, sabem o que é que ele diz? Diz para nós termos cuidado uns dos outros. Outro pormenor importante. Eu quero ter cuidado de vocês. Mas eu espero que vocês também cuidem de mim, sinceramente, porque eu preciso. Temos de ter cuidado uns dos outros. Preocupados uns com os outros. Estimulando-nos uns aos outros, encorajando-nos, ajudando-nos, protegendo-nos, avisando-nos. Cuidado com o perigo. Uns aos outros. Tem que haver cuidado, cuidado. Estamos a falar de pérolas aqui. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e no versículo 12, já agora que estamos aqui, penso que vocês ainda estão na segunda carta aos Coríntios, 7, 12, sabe o que é que ele diz? Perdão, ele diz assim, portanto,
Ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo. E aqui havia um crente, como vocês pensam que sabem, que tinha falhado. Nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. O vosso grande cuidado por nós. O desejo dele é que eles tivessem um grande cuidado por ele, Paulo e os que estavam com ele. Não são só os Paulos que têm que cuidar do rebanho e os Pedros. Os crentes têm que cuidar destes homens. Não há coisa mais triste, e sabem que eu já ando cá há uns anos e já vi muita coisa acontecer, e já vi como homens de Deus foram maltratados, foram esquecidos, foram ignorados, não foram cuidados. E diz aqui uma coisa importante para todos nós aprendermos. É cuidarem dele, ele estava a falar aqui no cuidado dele e dos que estavam com ele, para que esse grande cuidado, reparem que o cuidado tem que ser grande, não pode ser lento, tem que ser célere, tem que ser grande, e diz aqui, grande cuidado por nós, deveria ser manifestado, devia ser revelado, esse cuidado tem que ser revelado diante de Deus. Isto leva-nos a pensar aqui 1000 coisas. Quando nós temos um grande cuidado, quando nós temos cuidado, e quando nós temos um grande cuidado, e o fazemos diante de Deus, não o fazemos diante dos homens para que os homens nos aplaudam e nos engrandeçam, como ouvimos o irmão Alberto estar a falar, não é? Os homens gostam de nome. Devemos fazê-lo diante de Deus, não diante da plateia, mas diante de Deus. Isto tem 1000 coisas aqui, esta expressão tem aqui 1000 coisas de significado, que eu agora não tenho tempo para estar a falar nelas, mas queria destacar este aspecto. Quando ele escreve aos Filipenses, nós estudamos a carta aos Filipenses, estudamos a carta aos Colossenses, e a certa altura, no capítulo 3, versículo 17, ele diz assim, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Isto é fantástico. Uma das coisas que eu admiro muito no apóstolo Paulo é que ele nunca dizia nada a ninguém para as pessoas fazerem, que as pessoas não olhassem para ele assim, este indivíduo diz, mas ele faz. Este indivíduo está ali a falar, mas a gente olha para a vida dele, ele não está a falar, ele vive aquilo. Cuidado, tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós. Fantástico. Eu um dia tenho que dar um abraço ao apóstolo Paulo. Disse, Paulo, graças a Deus por ti. Tu percebeste o que muitos têm muita dificuldade em perceber. De que o Senhor vale a pena. De que o Senhor, como o irmão Alberto disse há bocado, o ministério verdadeiro, cristão a sério, é pregar Cristo, viver Cristo. É Cristo desde o princípio ao fim. Só Cristo, Ele é que é apresentado. Nós estamos na sombra, estamos atrás da cruz. Ele é que é apresentado, Ele é que é exaltado, Ele é que é engrandecido. E gosto disto. Ele percebeu quem era o Senhor. Quando nós percebemos quem é o Senhor, nós tornamos-nos um exemplo. Quando ele escreve na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 16, uma passagem também muito conhecida, ou pelo menos de alguns de nós ela é bastante conhecida, Paulo diz a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Antes de nós termos cuidado da doutrina, que é muito importante, e temos falado muito disto aqui, e o cuidado tem que ser grande, e temos que ser céleres, não podemos dar espaços, não podemos tirar o pé do acelerador, não podemos nem devemos. Antes do cuidado da doutrina, temos de cuidar de nós próprios. Se eu não tiver cuidado de mim mesmo, o que é que eu vou ensinar? Quem é que me vai ouvir? Paulo disse a Timóteo, primeiro, olha bem para ti. Tens que ter um cuidado extremo, grande cuidado contigo. E depois cuida da doutrina.
Que Deus nos ajude a perceber isto e a seguir isto. Outra coisa muito importante na primeira carta de Timóteo, no capítulo 5 e versículo 8, diz ele, cuidado dos seus. Quem não tem cuidado dos seus é pior que os infiéis. Cuidado dos seus. Sabem que o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, estava na cruz e viram o cuidado dele pela mãe. João, tens aí a tua mãe. Cuidado dos seus. Ainda há dias, o Dário, se não estou em erro, falou disso. Não foste tu que falaste? Se não foste tu, alguém falou. Quem é que falou nisso, ultimamente? Seja referência a isto. Já não sei quem foi. Ou então foi na conferência, não sei. Não interessa. Alguém falou? Está falado. O Senhor teve preocupação da sua mãe. Nós temos que ter um cuidado pelos nossos. Que Deus nos ajude. Isto também dava pano para mangas. E não desesperem aqueles cujos seus ainda estão perdidos. Falem-lhes quando puderem. Não apertem demasiado a tarraxa. Deem espaço para respirar. Mas falem quando tiverem que falar. Fiquem calados quando tiverem que ficar calados. Orem sempre. E o Senhor vai cuidar. Não sei como, mas Ele é soberano. Em Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 11, eu estou quase a acabar, o apóstolo diz assim, para nós termos o mesmo cuidado, reparem que é o mesmo. Quando se fala de cuidado, não há aqui vários níveis de cuidado. Ou temos cuidado ou não temos cuidado. E o cuidado só é um, é o máximo. Ele diz, tendo o mesmo cuidado até ao fim. Isto a gente pode ter cuidado agora e daqui a algum tempo, onde é que está o cuidado? O que aconteceu ao cuidado? Então, tinha tanto cuidado e agora deixou de ter cuidado? E por último, também em Hebreus, ele diz assim, cuidado com este cuidado, tá? E é das coisas que nós mais temos que ter cuidado, todos nós. Cuidado que ninguém vos prive da graça de Deus. Sabem que é tão fácil sermos privados da graça de Deus? E se não tivermos cuidado, permitimos que alguém nos prive da graça. Vocês já viram o que é que a graça deve afetar na nossa vida? O efeito que ela produz? Aquela graça que nos ensina a viver de uma forma sóbria, justa, pia. E os efeitos que a graça produz, que as vossas palavras sejam com graça, etc. E podia falar por aí fora. Estão a ver a graça? E alguém pode nos privar da graça. Vamos deixar que isso aconteça? Ele diz, que ninguém vos prive da graça. Ninguém. Pá, vem alguém que quer me privar da graça e diz, pá, não vou nessa. Estou noutra. Não vou deixar que alguém me prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Se a gente deixar que uma raiz de amargura brote, cuidado, a graça, nós não podemos deixar que alguém nos roube a graça, porque depois sabe o que acontece? Vai-se criar uma raiz no nosso coração de amargura, não é uma raiz doce, é uma raiz amarga. De amargura, vamos ter amargura por outras pessoas. E diz ele assim, brotando-vos perturbe, e sabem o que é mais grave? Contamina outros. Quando alguém se deixa perturbar, se deixa afetar pela raiz da amargura, vocês já viram uma pessoa com amargura não fica calada. O que apropria a graça, sabe o que é ficar calado? Quem não apropria a graça, explode e cá. E depois o que é que isso acontece? Dá paz aos outros, encoraja os outros, motiva os outros? Não. Afeta os outros para o mal. Nós temos que ter muito cuidado. Que Deus nos abençoe.
É que o Senhor nos ajude, de facto, que ninguém nos prive da graça de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças por aquilo que ouvimos esta noite, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pelo nosso irmão Alberto, que tu continuas a cuidar dele, Senhor. Cuida da obra ali naquele local, Senhor. E te agradecemos porque podemos ouvir, Senhor, aquilo que tu tens para nos dizer, Senhor, e esta noite falaste-nos através dele. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado também pelo nosso irmão Carlos, Senhor, que tu continuas a lhe dar sabedoria e a cuidar do seu vigor, Senhor. E te agradecemos porque, mais uma vez, perdão, podemos ouvir da tua palavra, Senhor, o teu cuidado, Senhor, e o cuidado que tu queres que cada um de nós possa ter no nosso dia-a-dia, no nosso viver. Mas, acima de tudo, Senhor, possamos ter um cuidado extremo da maneira como nós lidamos com a tua palavra, Senhor. Que nos ajudes e que cada vez mais procuremos sabiamente procurar-te diariamente, Pai, e ter o cuidado extremo de levar os nossos corações perante ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a saber lidar uns com os outros, Pai. É uma luta diária, Senhor, que temos contra a nossa própria carne, Senhor, e que tu nos ajudes a alimentar-nos, Senhor, daquilo que tem valor e daquilo que é precioso, que é a tua palavra. Te agradecemos, pois, tudo isto, Senhor, te pedindo que possas cuidar de cada filho teu aqui, Senhor, que tu possas cuidar do caminho dos seus lares, Senhor, das suas tribulações, das lutas, Senhor, das batalhas tremendas, Senhor, mas te dando graças pela alegria de podermos viver para ti. No nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.